Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dá seu like, compartilhe, ative o sininho. Mas muito importante é que nós vamos ver nesse estudo como Jesus é educado. Ele não invade a vida de ninguém, ele não obriga ninguém a servi-lo. Mas vamos ver logo após a vinheta. Ele é tão educado que a Bíblia fala que ele está batendo a porta. E quando nós temos a atitude de convidar ele para entrar, muita coisa poderá acontecer. Vamos ao tema de hoje? Eis que estou à porta e bato. Quando Jesus entra na casa, milagres acontecem e é real. Vamos ao texto base, Apocalipse 3:20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que tremendo. Além dele ser educado, ele ainda nos convida para um banquete. Ele ainda nos convida para vivermos em alegria, alegria plena, porque é na presença dele. Hebreus capítulo 3, verso 6 diz assim: Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa precisamente somos nós, é você. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. É muito interessante a gente entender essa explicação. E esta casa precisamente somos nós. Olha o que a palavra de Deus nos chama nesse momento. E eu quero te perguntar, que lado Jesus está ocupando em tua vida? Existem pessoas que deixam Jesus do lado de fora. Por quê? Porque elas querem viver para si mesmas. Elas querem se agradar, elas querem viver a vida que elas decidiram. Mas já tem outras pessoas que até querem Jesus, mas elas não querem que Jesus esteja no controle, elas não querem perder o controle da vida delas. Mas é interessante que tem pessoas que querem Jesus como Senhor e Salvador. Essa pessoa é a que abre a porta e convida ele para entrar. E essas pessoas sabem que ele precisa entrar para trabalhar de dentro do interior para o exterior. Tem um versículo em 1 João capítulo 4, verso 19, que fala assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós conseguimos amar a Jesus porque Jesus nos amou primeiro. Olha para você ver que ser humano que nós somos. Mas também tem um mandamento, é por isso que ele tem que estar do lado de dentro da casa. Tem um mandamento que diz em Lucas capítulo 10, verso 27, o próprio Jesus falando. E ele, Jesus, replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que Jesus tem que estar do lado de dentro. Não posso querer Jesus simplesmente pelas coisas que ele faz para mim, pelos milagres, pelas bênçãos, pela prosperidade. Ao contrário, eu tenho que querer Jesus porque ele entra e ele transforma de dentro para fora. Se você parar um pouquinho para pensar, para lembrar da Bíblia, existem muitas passagens que mostram que Jesus entrou em casas feitas por mãos de homens. E o que acontecia quando ele entrava? É justamente isso que nós vamos entender. Quem é o nosso Jesus? A primeira casa que eu quero destacar é a casa lá em Caná da Galileia, quando Jesus foi convidado para um casamento. João, capítulo 2, verso 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Mas houve um problema lá. Sabe qual foi o problema? Acabou o vinho. João 2, 7, 8, olha que tremendo, Jesus solucionando o problema daquela casa. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima.
E disse-lhes, Jesus dizendo para os servos, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Sabe qual foi a surpresa do mestre-sala? O vinho era tremendo, era maravilhoso. A solução para aquele problema daquela casa, Jesus tinha resolvido. Ele transformou a água em vinho. Jesus realizou um grande milagre naquela casa. Vamos pensar uma outra casa, a casa de Simão Pedro. A casa de Pedro, Lucas capítulo 4, verso 38, fala assim: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, ele saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. Quando eles chegam na casa de Simão, lá também tinha um problema. Sabe qual era o problema? A sogra de Pedro estava enferma, ela estava com muita febre. Olha Lucas 4,39. E inclinando-se para ela, quem inclinou? Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, então a febre deixou a sogra de Pedro e ela, quem? A sogra de Pedro, levantando-se logo, servia-os. A solução para a casa de Pedro tinha chegado. Jesus estava lá e houve cura na casa de Pedro. Vamos ver mais uma casa, a casa de Jairo. Lucas 8,51. Olha que tremendo a gente entender. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e o pai e a mãe da menina. Tinha um problema naquela casa. E Jesus estava entrando naquela casa e Jesus, Todo-Poderoso, iria resolver o problema. Sabe qual era o problema? A filha de Jairo, com 12 anos de idade, estava morta. Mas quando Jesus entra na casa, olha, Lucas 8, 54 e 55, mas ele, pondo-os todo fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o espírito voltou e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. A solução para a vida de Jairo, para a família de Jairo, que veio trazer alegria, era Jesus. E o que Jesus fez? Jesus ressuscitou a filha de Jairo naquela casa. Houve ressurreição. Aí nós olhamos um pouquinho, vamos pensar um pouco a casa de Marta e Maria. Vamos ver Lucas 10 e 38? Olha que tremendo. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Bom, e nesta casa? Tinha problema? Tinha ser humano. Então, vocês sabem que onde tem ser humano tem problema, tem algumas dificuldades. Mas Jesus, ele entrou naquela casa para ensinar, para falar sobre o reino de Deus, sobre a importância do reino de Deus. Ele mostrou naquela casa o que realmente tem que ser prioridade na vida do ser humano. Vamos ver Lucas 10, 41 e 42? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lembra, onde tem ser humano, tem vida, e aonde tem ser humano, tem dificuldades, tem problema, e simplesmente ele viu que Marta estava muito atarefada, ansiosa, afadigada, até mesmo cansada. E Jesus fala, a melhor parte Maria escolheu, que foi o quê? Foi aprender aos pés do Senhor. E na casa de Zaqueu? Zaqueu, você se lembra? Vamos ver, Lucas 19, 5. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É legal você olhar que Zaqueu, um homem pecador, cobrador de imposto, né? Era um homem que precisava de Jesus. Zaqueu se esforçou para ver Jesus, Zaqueu subiu numa árvore e Jesus olha para cima e fala, ei Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Jesus foi com ele à casa dele. E lá, qual era o problema? Um homem pecador. Vamos ver Lucas 19, 9 e 10, a solução?
E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então tinha um problema na casa de Zaqueu. Não havia salvação, mas o dono da vida, mas o Todo-Poderoso estava na casa de Zaqueu e veio a salvação dos pecados e veio além, veio a transformação da vida de Zaqueu. Tem mais uma casa interessante, de um Simão. Simão, ele era fariseu. Vamos ver Lucas 7,36, que diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Aquela casa, ela acabou mostrando dois problemas. Um, era um homem hipócrita, fariseu, o próprio Simão. E outra, uma mulher pecadora. É interessante você entender o que esta mulher fez lá na casa de Simão. Lucas 7,38, vamos conferir? E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com o unguento. Que interessante, né? Então Jesus entra naquela casa, aquele homem ficou observando, aí entra esta mulher, né, pecadora, como a Bíblia fala, mas ela tem uma atitude de adoração, ela tem uma atitude de colocar diante do Deus Todo-Poderoso a vida dela, ela tem uma atitude de uma verdadeira adoradora. Existiu solução para aquela casa. Vamos começar com Simão. É interessante que teve uma reflexão quando Jesus fala sobre a atitude dele, porque Jesus entra e ele não faz nada, ele estava preocupado só em servir o alimento, mas ele não faz nada como era costume daquela época. Mas em compensação, quando esta mulher chegou, esta mulher mudou a história daquela casa. Sabe o que aconteceu? Qual foi a solução para esta mulher? Lucas 7,48, verso 50. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E ainda Jesus diz à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E a solução para aquele homem chamado Simão? Jesus trouxe uma reflexão sobre as atitudes dele. Se ele se arrependeu, a Bíblia não fala, mas que aquela mulher, ela saiu transformada, ela saiu em paz, porque a solução entrou naquela casa. Quando Jesus entra na casa, houve para aquela mulher salvação, glória a Deus. E na casa lá em Cafarnaum, Marcos capítulo 2, verso 1, que diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Imagina, Jesus estava em casa. Aí o que acontece? A multidão alvoroça, porque Jesus fazia milagres. Jesus já tinha fama naquele lugar, mas tinha um problema, um paralítico. E esse paralítico, ele tinha 4 amigos. Inclusive, nós vamos deixar um link aqui no comentário para que você possa acessar. Já tem um estudo sobre isso no nosso canal. E esses amigos, eles sobem no telhado, eles fazem um buraco e eles descem esse paralítico. A solução para aquele paralítico tinha chego. Jesus, além de perdoar os pecados, ele curou aquele paralítico. Jesus é tremendo, a casa que Jesus está tem modificação, tem transformação, tem salvação. Marcos 2, 10 e 11, olha só. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, pode ver que veio primeiramente, porque é mais importante você ser perdoado, você voltar a ter intimidade com Deus e o resto, como a gente fala, né? Deus proverá. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas voltando ao versículo, aí Jesus fala assim: a ti, o paralítico, te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então a gente vê
que toda casa que Jesus entra, existe solução, existe transformação de situação. Vamos conhecer a casa de Levi. Levi foi um publicano e cobrador de impostos. Mas quando Jesus olhou para ele, Jesus o convida para ser seu discípulo. E Jesus muda o nome de Levi para Mateus. Jesus chama Levi pelo nome de Mateus, o primeiro evangelho. Jesus o tinha escolhido para ser seu discípulo. Vamos ver Lucas 5:27? E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E a Bíblia fala que logo ele levantou e ele seguiu a Jesus. Mas olha o que ele fez em Lucas 5:29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali, como sempre, né, uma multidão, só que era uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Havia um problema naquele momento. A felicidade de Levi por estar com Jesus, por poder ter Jesus na casa dele. Olha, imagina, ele lhe faz um banquete. Mas aqueles publicanos começaram a murmurar, os fariseus e escribas começaram a murmurar, mas lá estava a solução. Jesus ensina eles sobre o perdão, Jesus ensina eles sobre o arrependimento. Na casa que Jesus entra, a palavra de Deus vem trazendo o arrependimento, vem trazendo a necessidade do perdão. Vamos ver a casa lá em Emaús. A Bíblia fala que depois que Jesus morre, ele fica, ele morre, aí no terceiro dia ele ressuscita e ele aparece, ele começa a fazer as aparições. E dois discípulos lá, indo no caminho de Emaús, estavam muito tristes por causa da morte de Jesus, porque eles não achavam que iria ser daquele jeito, eles estavam comentando, voltando para Emaús. Jesus começa a os acompanhar e eles começam a dialogar com Jesus sobre esses acontecimentos. Lucas 24:29 diz assim: e eles o constrangeram, dizendo, eles falando para Jesus sem saber que era Jesus: fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Oh, glória a Deus! Mas é assim, quando nós abrimos a porta, Jesus entra, Jesus é educado. Mas tinha um problema. Vamos ver o problema? Lucas 24:16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Eles estavam falando com Jesus, mas eles não estavam enxergando que era Jesus. Mas Jesus entra com solução. Lucas 24:31-34. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Olha que tremendo. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11. E os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão Pedro. Na casa que Jesus estava, lá em Emaús, ele abre os olhos deles e eles saem testemunhando, testificando que realmente ressuscitou o Senhor. Mais uma casa. Alguma casa, porque a Bíblia não fala a casa de quem que era, mas os discípulos estavam reunidos lá após a morte de Jesus. Eles ainda estavam tímidos, eles ainda estavam com medo, mas eles estavam naquela casa. E olha o que diz João capítulo 20, verso 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro da casa, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Era a segunda vez que Jesus estava nesta casa, após ele ter ressuscitado. A primeira vez Tomé não estava, e naquele momento havia um problema. Um problema de um homem, de um discípulo incrédulo. Ele não cria que Jesus tinha ressuscitado. Ele estava sendo ainda dominado pela tristeza e pela incredulidade. Mas a solução para ele estava lá. João 20, verso 27 e 28. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu
dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Naquele momento, Tomé, eu acredito que ele até tenha ficado sem graça, né? Por quê? Porque Jesus estava lá. A solução para a incredulidade estava naquela casa. Jesus entrou naquela casa, mesmo com as portas fechadas, e ele se mostrou aos discípulos. Ele tirou a incredulidade, ele mostrou, olha, está aqui, estou aqui. E a solução para Tomé, na incredulidade, estava lá. E o mais tremendo, que quando Jesus fala para Tomé, Jesus, ele já abençoa até nós, os nossos filhos, até quando Jesus vier. João 20:29 diz assim, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Somos nós não vimos, nós não estávamos lá quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, nós não vimos como Tomé, Jesus ressuscitado, mas nós cremos. E aí Jesus fala assim, bem-aventurado os que não viram e creram. Feliz somos nós. Por isso que nós temos que entender que por maior que sejam as nossas dificuldades, por maior que sejam as tempestades, por maior que sejam os nossos problemas, quando Jesus está na casa, algo surpreende a cada um de nós. Jesus entrou em outras casas, né? Nós vimos que todas as casas que Jesus entrava, acontecia milagre, conversão, salvação, transformação. Jesus mudava a situação, Jesus acalmava os corações, Jesus ensinava sobre o reino de Deus. E nós precisamos deixar Jesus entrar primeiramente em nosso coração e convidarmos Ele até mesmo para a nossa casa. Mas aí a gente pode trazer como no estudo para a nossa casa aqui, construção, onde tem a nossa família. Para a salvação, para a transformação, para milagres, para a cura, porque Ele tem poder para transformar. Jesus, com a ternura dEle, com o amor dEle, convida a todos. Eis que estou à porta e bato, Ele quer entrar. Precisamos ter essa atitude de abrir e deixar Ele entrar e reinar, porque Ele é Senhor. Pois quando Jesus está na casa, milagres acontecem. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus.